na área. Eu professora há 45 anos, na sala de aula. Né? Na década de 60, 67? 67. Na turma de 67. E nunca mais saiu da sorte nossa, dessa faculdade. O professor Miguel Reale, porque nos dava aula, então, 20 anos da graduação, da década de 90. O professor Miguel, que, além de um advogado penal destacadíssimo, tem uma vida pública e uma história, uma trajetória que se confunde com a própria história do direito penal no Brasil e com a história do nosso país. O professor Miguel, como vocês sabem, foi ministro da Justiça, foi legislador no final, participou da equipe de juristas responsável, como já contei para vocês, pela reforma da parte geral do Código Penal e pela elaboração da nossa lei de execução penal. Então, comemorada, muito fora, elogiada, muito fora, o professor Miguel também foi presidente da Comissão Especial de Órgãos e Desaparecidos após a ditadura militar, foi assessor especial da presidência da Assembleia Constituinte, como deputado federal Ulisses Guimarães, exerceu vários cargos públicos no âmbito do Estado de São Paulo. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo do Deltan por sempre o professor Miguel se dedicou a essa faculdade e à vida pública. Se dedicou a sua vida a prestar serviço à nossa sociedade. Portanto, tê-lo aqui hoje não é só ter um professor sênior da Faculdade de Direito, que por si já é um privilégio, né, vocês poderem ter aula com o professor sênior, mas ter aula com alguém que é responsável pelo direito penal que vocês estudam hoje. Para mim é uma alegria recebê-lo, nós estivemos juntos faz alguns anos. Por enquanto está bem. Bem, Anelisa Bechara, ilustre vice-diretora, nossa professora titular de Direito Penal, com trabalhos excepcionais que a levaram rapidamente à livre docência e à titularidade. É um prazer, muito obrigado por essa oportunidade. E esta sala de aula, dei muitas aulas nessa sala de aula. Não tinha esta decoração tão aprimorada, nem ar-condicionado, mas foi uma das classes, uma das salas que eu mais frequentei como professor. Hoje, dia 13 de maio, e vamos falar sobre a pessoa escravizada como não sujeita de direitos. Mas essa data é para ser comemorada? Não. Não escolhi 13 de maio para falar sobre a pessoa escravizada como não sujeita de direitos como um momento de comemoração, de exaltação à princesa Isabel, a sereníssima e bondosa princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Não. É um momento de reflexão. 13 de maio deve ser um momento de reflexão, de saber o que nós fizemos, o que foi feito na sociedade brasileira, na vida brasileira, que se encontra ainda incrustado na mentalidade vivida no nosso país. É ver o que foi feito e ver o que ainda está sendo feito. O que está sendo feito. A sociedade brasileira era de uma imensa hipocrisia ao estabelecer na Constituição de 1824 a consagração dos direitos individuais, estabelecer que todos eram iguais em direitos, que ninguém seria obrigado a fazer a não ser aquilo que a lei determinasse, que não haveria penas de tortura
de açoites, de violência física, e ao mesmo tempo estabelecer uma distinção. Na vida real havia uma distinção. A Constituição mesmo admitia indiretamente a escravidão, na medida em que estabelecia que os direitos se aplicavam aos libertos se aplicava aos ingênuos e aos libertos. Ingênuos são aqueles livres. Libertos são aqueles que obtiveram a liberdade através da manumício, ou seja, de um processo de manumissão, de obtenção da liberdade. Portanto, reconhecia se havia libertos, que havia escravidão, porque havia aqueles que haviam se libertado da escravidão. Na elaboração da Constituição de 24, melhor, foi uma carta outorgada por Dom Pedro I. Dom Pedro I começa os trabalhos da Constituinte dizendo aos constituintes: espero que faça uma Constituição digna de mim. Vejam o autoritarismo que brotava da figura excepcional. Dom Pedro tem passagens excepcionais, mas ele dizia: a Constituição que seja digna de mim. Não é? Era uma tentativa de não ser ilegal, porque se estabelecia o Marquês de Barbacena: vamos anistiar aqueles que adquirem escravos, porque isso já entrou na normalidade da vida social brasileira. Se é normal, não merece punição. Quem importa escravos, quem compra escravos, porque a lei de 1831 estabelecia que constituía crime igual o de submeter pessoa livre à escravidão, quem comprasse escravo, ou adquirisse escravo, importasse escravo, depois da edição da lei. Não vamos penalizar, não vamos criminalizar aqueles que adquirem. Ou seja, era sempre um desprezo. É bem o título do livro de Ana Gonçalves, O Defeito da Cor. E o José Bonifácio disse: mas que crime eles praticaram? Que fato nocivo foi praticado pelas pessoas de raça negra para serem transformadas em escravos? Escravizar por quê? Era a representação de José Bonifácio. E outros diziam: se justifica porque eles saem do primitivismo em que vivem para serem acolhidos pela Sagrada Igreja, para serem acolhidos por Jesus Cristo, para serem admitidos numa sociedade a mais avançada, mas como escravos, como escravizados. Então, há uma imensa contradição entre o que consta da Constituição, o que constava da lei, o que constou da Constituição e o que era a realidade. Porque se a Constituição, no artigo 179, que é o artigo que corresponde ao nosso artigo 5º hoje, que é o artigo dos direitos individuais, estabelecia que não haveria penas cruéis de tortura ou de açoites. No entanto, no artigo 60 do Código Criminal do Império, que é uma peça interessante, uma peça muito importante, até como tecnicamente, que é fruto do trabalho de Bernardo Pereira de Vasconcelos, é interessantíssimo o Código Criminal do Império. No entanto, no artigo 60 estabelecia que os escravos poderiam ser punidos com penas de açoites e que haveria um exercício regular de direitos. Artigo 14 do Código Criminal do Império, que seria o pai que estabelece o poder legítimo de cuidado dos filhos e de educação, seria a mesma coisa do senhor sobre o escravo, que poderia um exercício jus puniendi, ou o direito jus corrigendi do senhor sobre o escravo, e estabelecia a possibilidade de pena de açoite a ser aplicada ao escravo, mas com um adendo no artigo tão generoso: não se pode aplicar mais de 50 açoitadas por dia. Vejam bem,
se estabelecia um limite. É semovente. Ele podia ser dado em penhor, dado em garantia, podia ser vendido, podia ser desconstituída a sua família, não havia família, não havia direito à família. O escravo não se casava, se unia. E era possível, como tantas vezes ocorreu, ele ser vendido e ser afastado da sua família. Ou a mãe ser afastada dos seus filhos. O escravo era coisa. E sendo coisa, não tinha direitos algum no campo de direito criminal, a não ser o dever de ser réu. Era réu. Ele não tinha direito à sua liberdade, como um bem fundamental. Ele não tinha direito à sua integridade física ou moral. Dos séculos. No século XVI, 300 mil. No século XVII, 600 mil. No século XVIII, 1.700.000. E vejam só, em metade do século XIX, até 1850, a data em que aí se estabelece o fim do tráfico, 2.300.000. E no momento em que se havia um movimento abolicionista crescente, no entanto, houve, e já vigorando a lei que proibia a importação de escravos, chegaram ao Brasil 2.300.000 pessoas negras, mulheres, crianças, homens negros trazidos da África. Pois bem, estes homens e mulheres e crianças, que são coisas, são semoventes, que não têm direitos, eles eram tratados em todos os aspectos como coisa. Por quê? Porque vou dar alguns exemplos de fatos ocorridos que demonstram esse desprezo, essa desconsideração para com o outro, essa insensibilidade que vitima. Nós somos frutos da escravidão. O Brasil de hoje, o Brasil desigual, é um Brasil que traz ainda a marca da escravidão, a marca da diferença social, do preconceito, da discriminação que se estabelece como uma verdade imperiosa na mente de muitos da sociedade brasileira até hoje. Os índices de desigualdade dos negros no Brasil é imenso. Seja aqueles que acabam vindo a ser vítimas, como aqueles que são réus. Vítimas. Hoje se publica no jornal Folha de São Paulo uma pesquisa do IPEA demonstrando, mapa da violência, demonstrando que as pessoas negras têm a possibilidade de serem 3 vezes mais vítimas de assassinato. A discriminação, o juízo prévio estabelecido pela polícia, muitos policiais, também negros, mas que estão também vitimados por esse desvio moral, acabam criminalizando as pessoas negras no primeiro momento, porque sempre foram tratados como coisa. Exemplo, uma escrava, Júlia, em Ouro Preto, acabou sendo aprisionada na cadeia pública pelo seu dono. Depois, às vésperas da proclamação da República, ele tinha sido, isto se deu em quase 1885, logo depois ele é indicado para ser membro do Superior Tribunal de Justiça, que corresponde ao Supremo Tribunal Federal. Na época do Império, era o Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal de Justiça, que vem a ser, com a Constituição Republicana de 1891, vem a ser o Supremo Tribunal Federal. E ele era já do Superior Tribunal de Justiça. E, curiosamente, vem a ser o primeiro presidente do Supremo Tribunal Federal. Começa bem. Este homem,
que dá essa sentença, reconhecendo que não existe uma pessoa, existe uma miserável que não pode ser representada, e diz, não, escravo, ipsis literis o acordo, o escravo é coisa. Vejam como há esse processo de coisificação dos escravizados, a ponto de se ter o desplante de dizer que não pode ser representado pelo Ministério Público porque não é pessoa. É miserável, é uma coisa miserável. Bem, esta criminalização da pessoa negra que ocorre até hoje no Brasil vai encontrar suas origens em todos esses preconceitos e discriminações que ocorreram lá atrás. Nenhuma prática ilícita, sem nenhum fato determinante de justificativo de apreensão ou de verificação, encontra sua raiz nessa história que eu estou relatando. Então, há um imenso desafio a ser vencido, que é o desafio de quebrar a cultura da discriminação. Há um imenso desafio. É um imenso desafio que a sociedade brasileira não soube superar ao longo do tempo. Porque, como já dizia Zé Bonifácio, em 1823, não basta dar liberdade, é necessário dar cidadania. E a cidadania se dá através de equipamentos sociais, através da educação. O que aconteceu em 13 de maio? Em 13 de maio foi a culminância de um processo legislativo que veio paulatinamente estabelecendo a concessão da liberdade em termos extremamente estritos. Era a lei do sexagenário. Lei do sexagenário? A lei do sexagenário era estabelecer que o velho escravo, eram poucos que viviam até 60 anos. Temos que lembrar que até 1940, a vida média do brasileiro era de 30 e poucos anos. A lei do sexagenário, um escravo sexagenário que passou a vida trabalhando de sol a sol, sendo mal alimentado, mal vestido, maltratado, aos 60 anos ele alcança a liberdade, que significa o quê? Desoneração do senhor de se responsabilizar pela sua vida. Depois, a lei do ventre livre, de 1871, que era uma lei que estabelecia uma meia liberdade a quem nascesse, apesar a partir de 1871, porque a lei do ventre livre estabelecia que o filho, a criança nascida em 1871, depois de 1871, deveria trabalhar junto ao Senhor até os 20 anos. Então, era de uma falta de visão, porque os escravos apresentavam uma baixa produtividade pela forma como eram tratados, seja pela brutalidade já em si mesma, decorrente do fato de não ter liberdade, seja porque não tinham alimentação, não tinham vestimenta, não tinham alegrias, não tinham reconhecimento de dignidade, a baixa produtividade, que competia e veio a competir com a produtividade decorrente da mão de obra do imigrante europeu, por exemplo. Então tinha baixa produtividade, um índice de mortalidade imenso, 90% de mortalidade infantil, mortalidade pré-natal, pós-natal. Ou seja, não percebiam que era antieconômico a escravidão, mas era o que? Era a mentalidade da preguiça, da falta de
de modernidade, de ambição, de criatividade. Era a preguiça, a comodidade que justificava a manutenção da escravidão. E o que acontece em 13 de maio? Em 13 de maio acontece uma ruptura, contrariamente ao que pretendia Joaquim Nabuco, que era o preparo para a abolição. Então, uma massa imensa de pessoas desqualificadas na sociedade, sem condições efetivas de sobrevivência fora da sustentação como escravos, são soltos no mundo livre, sem condições de andar com as próprias pernas. Porque ao dia em que se estabeleceu falsamente a liberdade dos escravos, liberdade que significava a desoneração do senhor na responsabilidade de alimentar e de estabelecer condições de vida digna ao seu empregado, de remunerá-lo, para dizer que ele estava livre. Livre sim, mas como dizia Zé Bonifácio, repito, sem cidadania, sem condições íntimas e sociais de exercício da dignidade. Então era uma falsa benevolência da princesa Isabel. E até hoje nós temos esta consequência dessa massa de pessoas que, sem condições de prosperar na vida, se encontraram soltas nas margens das grandes cidades, formando toda uma subcultura e uma infelicidade, da inviabilidade de se desenvolver sua família. Então vejam, vocês têm uma imensa responsabilidade, cada vez mais há uma conscientização da discriminação que o país viveu, mas de reagir frontalmente contra as discriminações que estão incrustadas no nosso modo de ser. Há um modus faciendi na nossa sociedade de desprezo às pessoas de raça negra, de raça parda ou negra, que é imperceptível, que está presente em algumas frases, está presente em alguns ditados, está presente especialmente na conduta das polícias, seja da polícia militar, seja da polícia civil. Há um preconceito incrustado que dirige as ações de discriminação. Então, para alcançar direitos, é necessário ter primeiro o conhecimento desses direitos. O problema do Brasil não é o de declaração de direitos, mas como dizia Bob, o problema não está na declaração de direitos, mas sim na eficácia no exercício desses direitos. Mas para exercer esses direitos são necessários alguns pressupostos. O primeiro deles é conhecer os seus direitos. Segundo, ter meios de acesso àqueles que possam obstar a violação desses direitos ou possam dar condições do exercício desses direitos. E tudo isso estará na mão de vocês quando forem promotores, juízes, advogados. Vocês vão estar lá como elementos básicos para garantir o exercício, a eficácia, a efetividade dos direitos, que são violados cotidianamente. Então, hoje é um dia de reflexão e de saber que o país ainda vive marcas culturais indissolúveis, infelizmente, na nossa mentalidade. Eu quero desejar a vocês muita reflexão. Este panorama que eu dei, e que podem faltar muitos dados ainda a serem revelados, mas os conscientiza de como é difícil a tarefa de estabelecer igualdade nesse país. Um abraço a vocês. A fala do professor Miguel, também ontem à noite, o professor Miguel, às 7h30 da noite, nós tivemos a exibição de um filme aqui no Pátio das Arcadas, uma sessão de cinema com o filme Dr. Gama. Ah, sim. E o professor Miguel
extraordinário que sempre foi na sua docência, sempre muito preocupado com o direito penal brasileiro, né, em situar o nosso direito penal. Tanto que ele ministrou durante muito tempo, eu fui aluna dessa disciplina, uma disciplina da pós-graduação que era a História do Direito Penal Brasileiro. O que não era pouca coisa, porque quando a gente fala de direito penal, de evolução do direito penal, de história do direito penal, a gente sempre se reportou ao direito penal europeu. E o professor Miguel sempre esteve preocupado em entender e em explicar o nosso direito penal, as raízes do nosso direito penal. Quando o professor Miguel traz esse estudo para vocês, sobre as pessoas escravizadas, e ele escreveu um belíssimo trabalho sobre isso, e nos ensinou tantas vezes sobre isso, ele nos provoca a pensar muito criticamente sobre as raízes daquilo que a gente vê hoje. Então, por exemplo, quando a gente estuda, né, e vocês vão estudar comigo a teoria da pena, né, para que serve a pena? É muito lamentável, mas é muito lamentável que no Brasil a gente ainda se apegue a teorias que têm 200 anos de idade e que têm origem europeia. São chamadas teorias idealistas da pena. Né? Então, para que serve a pena? A gente fica lá com a punição especial, punição geral, teorias absolutas, relativas, e fica toda uma discussão que é idêntica, se vocês pegarem manuais tradicionais de direito penal brasileiro, né? Escrevem a mesma coisa que os europeus escreviam há 200 anos atrás. Quer dizer, por que isso é lamentável? Não só pela passagem do tempo, mas pela falta de historicidade, pela falta de contexto espaço-temporal, pela falta de conhecimento disso que o professor Miguel acabou de falar. Como é que é possível trabalhar o direito penal e a pena no Brasil sem entender o nosso regime escravocrata? Então, quando a gente fala das pessoas escravizadas, a gente está falando de 400 anos de história no Brasil, essas 5 milhões de pessoas que passaram por aqui dentro dessa tragédia humana, e humana sim, né, que eram pessoas. Quando a gente fala dessa história, a gente fala de 2 direitos penais. A gente fala de um sistema de punição formal, estabelecido pela lei, em que essas não pessoas só se transformavam, né, não digo em pessoas, mas em réus só para responder por crimes, porque no mais eram coisas semoventes. Mas ao lado da pena formal, a gente tinha todo um sistema de punição privada, esse exercido pelos senhores. E mesmo os limites impostos pela lei, as 50 açoites diários, por que esses limites são humanizantes, considerando a condição dessas pessoas escravizadas como pessoas? É claro que não. Todo limite da punição, mesmo estabelecido em lei, na verdade, seguia a lógica da dinâmica de produção. Por que eu não posso açoitar muito? Por que eu não posso matar a pessoa escravizada? Porque eu perco a coisa. E isso é importante para o meu sistema de produção. Por que não havia muito a morte, a mutilação de pessoas escravizadas? Não porque os senhores fossem bonzinhos, ou considerassem alguma humanidade naqueles seres a que se submetiam, mas porque eles não queriam perder os seus meios de produção. Simples assim. Esse era o limite. E aí, com a passagem do tempo, a gente está falando do século XIX, quando chega o maior volume de pessoas escravizadas no Brasil, e começa uma urbanização, o regime escravocrata também se modifica. Porque aí eu tenho as cidades, os centros mais urbanizados. E aí eu tenho esses escravizados misturados, as pessoas no meio da rua, escravizados de ganho. Não trabalhavam mais na lavoura, trabalhavam no meio da cidade. E aí eu tenho um outro problema. Qual é o problema? Como é que eu tenho coisas misturadas com pessoas? Isso gera incertezas, gera inseguranças. Essas pessoas escravizadas, os escravizados de ganho, tinham que levar diariamente um valor aos seus senhores, que eles tinham que conseguir com pequenos trabalhos. Esses valores eram altos. Muitas dessas pessoas escravizadas, inclusive, eram levadas a cometer pequenas infrações, pequenos delitos para conseguir ter esses valores. A féria. E tudo isso levou, essa nova dinâmica social, levou a um estabelecimento ou uma consolidação
da polícia, de um controle social formal, cujo objetivo era justamente manter esses escravizados submissos no lugar deles. Isso justifica, a gente já conversou sobre isso justifica o tipo de abordagem policial que havia. E que há. Que era o chegar batendo. E chegar batendo não porque eu estou dando um enquadro, porque alguém é suspeito de cometer o delito. É chegar batendo porque a pessoa é preta. Para mostrar, você fique no seu lugar. Você não é humano, você não é uma pessoa. Embora você esteja caminhando pela cidade. Quer dizer, isso mostra exatamente o tipo de dinâmica que séculos depois, 2 séculos depois, a gente ainda tem. E a gente se pergunta, por que a nossa polícia chega assim? Porque essa é a história da nossa polícia. O desvio do funcionário, do policial, hoje não é isso. A gente está falando de uma história, de uma dinâmica que não se apaga tão facilmente. Então, quando a gente fala desses 400 anos de história, né, e quando a gente estuda direito penal, e direito penal, os princípios, lembram dos princípios penais fundamentais? A gente teve aula sobre eles, né? Vocês aprenderam vários princípios penais fundamentais comigo. É interessante quando a gente fala em princípios penais fundamentais, professor Miguel, que a gente não trata um princípio que parece tão óbvio, que é o princípio da igualdade. Isso está nos nossos estudos em direito penal? Não. A gente tratou isso em sala de aula? Não. Por quê? Porque é tão óbvio o princípio da igualdade, então a Constituição é tão pronto que parece que a gente não precisa se preocupar com ele. Na verdade, essa despreocupação em direito penal revela outra coisa. Essa despreocupação revela uma consciência muito clara que igualdade em direito penal nunca houve. O direito penal é caracterizado por desigualdade, isso em geral. Porque quando a gente fala de poder punitivo, a gente está falando sempre de uma questão política. Agora, quando a gente fala então que há uma desigualdade essencial no exercício do poder punitivo, quando a gente fala do Brasil, essa desigualdade tem tudo a ver com a escravidão e com a questão racial. E isso a gente não pode desconsiderar. E essa foi sempre a preocupação do professor Miguel, quando ensinou para a gente. Então, vê-lo falando aqui hoje me fez relembrar de tantas aulas, né, de tantas lições que ele nos trouxe com muita seriedade, com muita coragem, inclusive, que é de atacar, né, o sistema e de mostrar que essas falsas celebrações que a gente tem, né, essas datas comemorativas, na verdade, servem para refletir. E esse é o papel nosso da São Francisco. Essa é a mensagem do professor Miguel. É uma mensagem de responsabilidade, né, chamando vocês, e eu não contei para vocês, mas quando a gente foi almoçar outro dia, e foi o que fez